Uma cidade comum, nos edifícios mais comuns e de um desses prédios alguém gritou que não concordava com algo. Nesse momento a alma se moveu para o corpo do dorminhoco e o jovem, como se estivesse retornando ao seu corpo, abriu os olhos e acordou. Saindo da cama suado e ofegante, segurando o rosto, sentando-se e pensando sobre ele mesmo, sobre o que havia acontecido, ele ficou chocado com a compreensão do que lhe havia acontecido, no momento em que o jovem tentou entender o que tinha acontecido. Será que ele realmente não morreu e o corpo poderia estar quente? Tocando o rosto, nosso herói lutou olhando para as mãos, ele percebeu que não havia calos nelas e sua pele era a mesma de 10 anos atrás. Repetindo essa frase novamente, ele ficou chocado. De repente, se lembrando de que estava sentado na cama, o herói decidiu explorar seu quarto. Era um quarto familiar para ele. E coisas familiares para ele, o jovem percebeu pelo fato de que era o mesmo dormitório universitário onde ele morava há 10 anos, as mesmas beliches, a mesma janela e mesas que os estudantes costumavam estudar, tudo estava como antes. Pulando da cama e levantando o travesseiro, ele olhou para a cama, viu seu celular lá e havia uma foto de uma garota bonita no celular. O horário no celular mostrava 4 horas da tarde, então o jovem decidiu se olhar. Ligando a câmera frontal do celular, o jovem viu um rosto jovem se tocando, para ele este rosto que estava sem cicatrizes e percebeu que não poderia haver erro. Ele renasceu. Voltou para o dia em que o jogo Dia do Julgamento apareceu, sentado na cama e olhando para o celular. O jovem lembrou que antes disso ele tinha acabado de se tornar o deus da guerra do 10º ano na Terra dos Dragões, dirigindo-se pelo castelo. Naquela época ele lembrou que 2 deuses da Guerra do Campo Neutro o haviam convidado para uma celebração e enquanto conversavam, o Imperador Zumbi invadiu de repente. O Imperador Zumbi era um monstro terrível com muitos tentáculos e uma cara horrível com dentes. Esse monstro não se parecia em nada com um humano. Quando o jovem homem lutou contra o Imperador Zumbi, os 2 deuses que o convidaram para esse castelo traíram e se juntaram ao Imperador Zumbi e depois o feriram. Nosso personagem principal. Todas essas ações ocorreram muito no futuro, quando nosso herói já estava envelhecido e seu rosto teve tempo de se cobrir com cicatrizes e o tempo havia mudado completamente. Deitado no chão ainda muito no futuro, os 2 deuses que o traíram ficaram ao lado dele. Então ele viu uma silhueta feminina caminhando em sua direção de salto alto. Ele percebeu quem estava na frente dele. Isso irritou o herói. Era a mesma garota que estava anteriormente na foto em seu telefone. Uma bela garota estudante que não envelheceu um dia, ao contrário de nosso herói. Logo atrás dela estava o Imperador Zumbi, que a seguia pacificamente. Era Yaojinga, que trouxe o Imperador Zumbi e não só conseguiu chegar a um acordo com a família Lai, mas também bloqueou completamente o mundo lendário. Yaojin era a primeira beleza da universidade. De todos os possíveis sortudos ela escolheu nosso herói. Ele próprio ficou feliz por estar namorando a garota mais bonita da universidade. Juntos os rapazes pareciam muito bem e pareciam felizes, mas quem sabia que antes do dia do julgamento o senhor da família Lai lhe deu uma missão de se aproximar do nosso herói e tudo para expandir os territórios das posses da família Lai com sua ajuda, e depois se livrar do jovem. A família Lai pertence aos 3 principais clãs do País dos Dragões. Sua influência na Terra dos Dragões não poderia ser subestimada. Ao custo de sua aparência, o jovem conseguiu escapar de suas garras, estando à beira da morte uma vez. Um rosto limpo e bonito sem cicatrizes, foi mutilado por um arranhão em todo o rosto e nada mais restou dos velhos tempos. Pelos próximos 10 anos, o jovem se escondeu dos não-mercenários da família Lai. Voltando aos tempos presentes, vemos um jovem sentado em sua cama no dormitório e pensando na garota. Porque se ela não estivesse protegida pela família Li, ele seria capaz de se vingar dela. O jovem pensou alto. Mas então percebeu que agora ele renasceu e o fim do mundo ainda não havia chegado e essa garota ainda não tinha se tornado sua namorada e, portanto, ele poderia lidar com ela antecipadamente. Sentado na cama e pensando, nosso herói se alegrava com tal coincidência. Enquanto ele se alegrava, uma mensagem de repente chegou ao seu celular e olhando para ele, ele viu que Yaojinga, a mesma garota, acabará de mandar uma mensagem dizendo que estava dando aulas para as crianças hoje e não poderia comemorar seu aniversário com ele. Então ela se desculpou antecipadamente. O jovem, com raiva, não entendia que aulas ela estava falando, porque parecia para ele que ela estava fazendo aulas completamente em outro lugar onde eles se encontraram. E ele sabia onde e com quem ela estava. Então, insatisfeito com a situação atual, ele bateu na cama, pensando no que seria um ótimo presente para seu aniversário. Como ele pensou e os caras ainda podiam pegar tudo na câmera e dar para ele, então não haveria limite para sua felicidade.
Ele pensou que era necessário fingir que o jovem não estava ofendido de forma alguma. Virando para El Gingham, o jovem escreveu que não havia nada de errado com isso, já que a garota tinha compromissos. O jovem propôs se encontrar mais tarde em um depósito abandonado atrás do campo esportivo e escreveu que estava entediado. Então a garota decidiu perguntar por que exatamente lá, dizendo que ela teria que sair antes das 6 horas. Então ela teria que fazer tudo mais rápido. O jovem respondeu a ela que tinha uma surpresa para ela. O jovem estava cheio de raiva. Ele não entendeu por quê. Porque provavelmente ele nunca saberia. O jovem pensou que era tudo por causa de seu pai que morreu tão cedo. O jovem desejava do fundo do coração comemorar seu aniversário com uma garota pela primeira vez. Como resultado, recebeu um vídeo vergonhoso com parabéns. Porque zombaram dele. O jovem perdeu a melhor chance de melhorar. Mas em sua nova vida ele não permitiria que isso acontecesse novamente. Seus abusadores pagariam por tudo. Falando sobre isso em seu quarto, o herói decidiu agir. O pôr do sol estava queimando e as crianças da escola voltando para casa. Pensaram no porquê o céu de repente ficou tão vermelho. Porque isso até assustou alguém. Um jovem disse ao seu amigo que um especialista disse que tal fenômeno acontece apenas uma vez a cada 5.000 anos. E por isso pediu a seu amigo para não se preocupar e admirar a beleza. Nosso herói, olhando para o céu, pensou que este céu sangrento era um prenúncio do início do jogo do Wednesday, às 7 horas da noite. O jogo do Wednesday mudará a realidade e o mundo inteiro se transformará em um grande jogo. Enquanto todos estavam aproveitando o espetáculo, o herói entendeu que para muitos este pôr do sol seria o último. Porque poucos conseguiriam sobreviver, o jovem estava indo para o local de encontro. Chegando ao lugar marcado, o jovem abriu a porta e entrou na seção esportiva escura, onde uma garota estava esperando por ele, sentada em uma cadeira, perguntando por que ele veio só agora e que surpresa ele tinha. A garota também pediu para ele falar mais rápido, porque ela ainda tinha aulas. A garota estava sentada em uma cadeira e repreendeu o rapaz, e o mesmo estava sorrindo para ela e dizendo que ela não deveria se preocupar, porque ela logo descobriria tudo. E o jovem estava puxando uma faca de sua manga. Na frente do herói estava Yao, que olhou expectante para o jovem e lhe disse que, se ele não contasse o que estava acontecendo, ela iria cuidar de seus negócios. Naquele momento o jovem de repente agarrou pelo pescoço. O telefone da garota, que ela segurava anteriormente na mão, saltou para o lado e ela olhou assustada para o jovem com horror. Ela não entendia por que o rapaz a agarrou, dizendo que o jovem estava louco e pediu para ele a soltar. Então o jovem olhou para ela à frente e começou a nomear as datas. 16 de março de 478, 53, 239 o ponto N, no Hotel do Diabo, cerca de 29 de março de 478, 109, 984, o ponto N, no Hotel do Imperador Kai. A garota não entendia que o jovem estava murmurando para si mesmo e pedia para soltar, mas o jovem apenas continuava repetindo as datas. 29 de março de 478, 109, 984, o ponto N, no Hotel do Imperador Kai. Aqui a garota começou a lembrar com convulsões, mas não entendia por que todas essas datas e nomes de hotéis lhe pareciam tão familiares. O jovem repetiu a nova data, 13 de abril, a boate se vanglória. 1.099.999 yuan, e colocando a garota em uma cadeira. Ele viu pelo rosto dela que agora ela entendia que ele sabia de tudo e a garota percebeu que esses eram os lugares onde ela e Laiayabo faziam amor. Então, olhando para o namorado dela, que descobriu tudo, ela correu para o jovem e segurando suas mãos, disse que explicaria tudo. O cara, ainda segurando-a pela garganta, sorriu perguntando como a garota queria explicar tudo para ele. Pegando seu telefone e segurando-o a certa distância, ele desbloqueou o telefone para ver a correspondência deles. Na correspondência, a garota disse a alguém que era chamado de proprietário no telefone que ela não podia mais esperar e iria para ele. Então o proprietário perguntou se a garota tinha dito a Lin Ciro. Se não, então não era interessante. A garota escreveu que sim e que esse idiota acreditou que ela foi para conduzir aulas. Então o proprietário perguntou se a garota tinha preparado um presente de aniversário para o namorado dela e ela respondeu que o proprietário não deveria se preocupar porque tudo estava pronto. Depois disso, a garota decidiu lembrar o proprietário de comprar a bolsa que ela gostou. Depois de ler a correspondência, o jovem olhou silenciosamente para a tela e então, clicando na tela, a gravação continuou e ele parecia estar narrando este vídeo ele mesmo porque ele se lembrava de tudo de cor. A garota disse que estava parabenizando Lin Ciro, que era um trapo, em seu aniversário.
Então o jovem continuou sua narração. A garota falou sobre como ela mesma pensava porque a garota mais bonita da universidade estava namorando um cara mendigo como ele. O jovem era órfão e não tinha nada além de um rosto bonito. A garota continuou olhando para o cara com horror e não entendia como ele poderia descobrir. O jovem continuou que se o Sr. Lai não precisasse dele, a garota não o teria olhado. Então, depois de ver o vídeo que ela estava gravando do Sr. Mentira, a garota não conseguia entender como o cara sabia todas essas palavras. O jovem continuou dizendo que se não fosse por ele, o Sr. Lai não a teria escolhido e agora ela não teria desfrutado de todo esse luxo. Então ela deveria agradecê-lo muito. Neste momento Lin estava mostrando o rosto feliz de Yao em seu telefone afundando-se em uma cadeira. A garota sentou-se completamente sem entender a situação. O jovem continuou a segurá-la pela garganta até agora e perguntou a Yao. Provavelmente ela estava se perguntando como ele sabia de tudo isso. Então o jovem desejou que a garota fosse para o inferno e refletisse sobre isso, levantando-a pela mão e matando-a com sua faca, desejando que ela morresse. Então o corpo dela caiu piscando os cabelos cor-de-rosa e o herói exalando pesadamente e ajoelhando-se. Percebeu que esses eram seus 10 anos em uma vida anterior e percebendo isso, ele começou a chorar. Então se acalmando e começando a sorrir, ele percebeu que finalmente tinha conseguido, mas não era suficiente. Depois de tudo que ele tinha passado ao longo desses 10 anos em sua vida anterior, se acalmando, o jovem pensou se também havia Laiaiabo e sua família que estava escondida em sua propriedade e o computador o distraiu de suas emoções parabenizando o proprietário por seu renascimento. O sistema de treinamento de jogo do dia do juízo final foi ativado. Olhando para seu telefone, o jovem leu que o dia do juízo final chegaria às 7 horas da noite e agora eram apenas 6. De onde veio esse sistema? E além disso, Lin nunca tinha ouvido falar do sistema de treinamento antes. Então o computador informou que esse sistema fornece dados sobre o jogo do dia do juízo final e também traz itens, proporcionando a melhor experiência de jogo ao dono do sistema. O jovem percebeu que estava no mundo do computador, onde a familiarização com o sistema estava concluída, então ele precisava obter seu primeiro prêmio de jogo. Olhando para suas mãos, o jovem não entendia o que ele deveria conseguir aqui, mas então ele viu o ícone do sistema de download onde estava escrito que o prêmio estava sendo baixado. A tela que apareceu mostrou uma inscrição onde o jovem foi parabenizado por receber o primeiro prêmio, explosão absoluta. Explosão absoluta. Ao matar qualquer zumbi, o benefício de explodir itens aumenta de 1 a 100%. Ao matar um zumbi, você precisa explodir um item e os benefícios serão maiores no mundo do dia do juízo final. 1. O percentual é sintetizado quando um objeto explode matando um grande número de monstros é igual a uma probabilidade fraca de sobrevivência. Olhando para tudo isso, o jovem percebeu que sua própria experiência não podia se comparar com todos esses números e não era muito convincente se realmente era possível confiar nesse sistema. E então uma tela com informações apareceu na frente dele. Na tela estava escrito que esse era o sistema treinador do jogo do Onsda. Então havia o nome do herói, um nível, que podia ativar um elemento do sistema a cada 10º nível. O nível do jovem era 0. Super treinador, um absoluto explosivo. Ao matar qualquer zumbi, o benefício de explodir objetos aumenta de 1% para 100. O herói ainda não tinha nenhuma tarefa e também não havia um treinador regular. Era toda a informação que o jovem leu, considerando que era muito legal que agora ele tinha todas as informações que precisava e podia acompanhá-las nesse sistema. Olhando para o sistema na frente dele, ele viu que a cada aumento de 10 níveis o portador ganha um novo super treinador. Ao completar tarefas do sistema, o hospedeiro recebe um treinador regular, armas, itens e outras recompensas, dizia o sistema. Então o rapaz ficou radiante pensando que com esse sistema ele seria capaz de derrubar a família Li. Mas então o jovem pensou que a família Li era uma das 3 principais famílias do país do dragão e sua força não podia ser subestimada. Essa família não tinha apenas um grande número de guerreiros bem treinados, mas também técnicas secretas de fortalecimento do corpo. Então, após o dia do julgamento, eles foram capazes de obter muitos benefícios e fortalecer seu poder. Mas o jovem, parado no salão escuro, raciocinou que ele não podia adivinhar por que Laiaiabo o odiava. Talvez fosse por causa de seu pai falecido. Provavelmente o jovem só poderá descobrir a verdade se entrar na família deles. O jovem planejou matar Laiaiabo e depois se esconder e gradualmente fortalecer sua força. Mas como ele agora tem um sistema, ele será capaz de se tornar mais forte muito mais rápido e então destruir a família Li. Usando um capuz, o herói se dirigiu ao pôr do sol carmesim. Deixando o salão, o jovem disse que já estava indo para o clã Li. O corpo da garota com quem ele lidou ficou caído no
Salão. O pôr do sol carmesim estava brilhando e as pessoas que caminhavam pelas ruas celebrando seu dia olhavam para como estava bonito em todos os lugares. Havia casais que estavam aproveitando suas vidas e como estavam apaixonados queriam ir a algum lugar ou tirar uma foto bonita. O herói ao passar por eles pensou que agora eles estão aproveitando o amor, mas muito em breve eles vão começar a se matar. O jovem chegou ao Love Hotel, cumprimentou o gerente, pediu um quarto com pagamento por hora e também pediu para trazer 3 garrafas de água e 5 pãezinhos para si mesmo. O jovem pensou que se esse sistema se revelar não confiável é melhor se preparar e estocar comida. O gerente, lendo revistas, não prestou atenção ao jovem de forma alguma, mas sem se virar ele disse que um quarto para uma pessoa custava 40 yuans por hora, os pãezinhos custavam 3 yuans e a água para 2. Limpando a garganta, o rapaz segurou os folhetos em sua mão e pediu para chamar a garota número 3 que estava deitada em seu quarto. O herói observou o que estava acontecendo em seu telefone. Em 5 minutos seriam 7 horas da noite. Da última vez, a garota que ele chamou se tornou a chefe principal dos zumbis na área e da última vez o herói pegou a adaga e começou a se defender da garota, horrorizado ao ver o que estava acontecendo com ela depois que ela se transformou em um zumbi. Ele a matou bem neste quarto. Olhando para o telefone, ele pensou que desta vez seria capaz de resolver tudo mais rápido, colocar tudo em ordem, obter uma recompensa e ao mesmo tempo verificar o sistema que ele agora possuía. Eles bateram na porta e disseram que a garota do número 3 tinha chegado. Então o rapaz pediu para entrar porque a porta estava aberta. A beleza que apareceu entrou e disse que o rapaz era muito bonito e que ela estava com sorte. Subindo na cama em direção ao jovem, ela perguntou por que ele ainda não estava pronto para a chegada dela. O herói apenas a olhou sem responder nada. Então a garota começou a se arrumar porque, depois do rapaz, ela tinha outro cliente. O rapaz pediu para a garota ir para o chuveiro porque ele pensou consigo mesmo que o cheiro de zumbis vinha dela. Antes do começo do fim do mundo, há sinais pelos quais você pode entender quem vai se transformar. Depois de esperar um pouco, o rapaz pegou uma faca da sua mochila e decidiu ir para o chuveiro onde a garota já estava tomando banho. Quando ela ouviu o passo, disse que sabia que o rapaz ia querer brincar, então já estava esperando e pediu para entrar rapidamente. Ao desligar a água, de repente o corpo da garota começou a se contorcer como se estivesse doente, e ela começou a se transformar em um zumbi, gritando terrivelmente. E quando ela saiu voando da banheira, nosso herói já estava esperando por ela, e então a garota se transformou em um terrível zumbi, como o rapaz pensou, indo em direção a ele. Ela queria atacá-lo, mas o rapaz estava preparado e, portanto, puxou sua faca e matou o zumbi, que imediatamente morreu, exalando o fato de que ele tinha lidado com o primeiro zumbi. O herói se viu no painel do sistema, que informou que o rapaz entrou no jogo do dia do juízo final. O computador escreveu para ele que o jogo já tinha começado e parar era impossível, e todos os jogadores tinham que se desenvolver independentemente. O sistema mostrou que os zumbis neste mundo têm uma audição aguçada, mas uma visão fraca. Eles só percebem objetos em movimento. Na frente do rapaz estava um resumo completo das informações sobre zumbis e como eles pareciam. O sistema também informou que o dia do juízo final já havia chegado e 80% das pessoas deste mundo se transformaram em zumbis. Os outros 20% tiveram sorte. O computador pediu para o rapaz aproveitar o processo do jogo, e é claro que o objetivo principal era sobreviver, porque se o herói morrer, ele não poderá continuar o jogo. Para que o processo do jogo fosse mais bem-sucedido, era necessário se familiarizar com as regras, e havia regras para sobreviver. Na frente do jovem, a primeira regra soava assim: matar pessoas e animais que se transformaram em zumbis. O jogador aumentaria seu nível e também receberia novos elementos. Experiência de jogo e nível estavam intimamente relacionados. Nível e então reputação após moedas. Um lugar para estoques, características básicas, talentos e atributos. A segunda regra era para matar pessoas e animais que se transformassem em zumbis. O jogador recebia equipamento, itens e recursos materiais. Na frente dele havia uma escala de níveis e equipamentos no jogo. Primeiro era o bronze, depois a prata, seguido pelo ouro, depois o diamante. Depois de diamante vinham os níveis épicos, lendários e míticos. O computador também perguntou ao jovem e esperou que ele não estivesse assustado até a morte com relação aos níveis mais altos. Embora o herói não precisasse dessa informação, o sistema acreditava. O jovem ficou em silêncio e ouviu todas as regras que apareciam na frente dele. O computador já havia relatado mais adiante que oportunidades estavam escondidas por toda parte nesse mundo e o jovem deveria prestar atenção especial à sua busca. As tecnologias modernas neste mundo
agora eram inúteis, incluindo os meios de comunicação. Foi mostrado na tela do computador que os meios celulares estavam agora indisponíveis, incluindo a comunicação por telefone e qualquer outra. Todas as tecnologias de comunicação criavam interferência e, portanto, não valia a pena tentar usá-las, mas ainda assim o telefone poderia ser deixado para ler livros e jogar jogos, e então o sistema relatou como as pessoas se transformaram em zumbis. Era possível se tornar um zumbi apenas por meio de uma mordida ou ferida, então você não precisava ter medo da contagiante do sangue de zumbi. Se o herói o matasse e o sangue caísse nele, ele não se transformaria. A noite aumentava as características básicas dos zumbis, então era melhor se esconder nesse momento. Com o tempo, os zumbis eram capazes de evoluir, então você tinha que tentar acompanhá-los. Havia muito mais que o sistema de treinamento poderia contar no próprio jogo, mas não valia a pena fazer isso agora, porque o sistema queria ver quem conseguiria sobreviver nos próximos 7 dias. Agora os zumbis estavam muito fracos, e portanto, era necessário matar o máximo possível. E o jogo disse que o jovem não reclamaria que ela não o avisou. Era preciso lembrar que nada é impossível no jogo do dia do juízo final. A última coisa que o computador queria para o nosso herói era um jogo agradável. O jovem ficou em pé e olhou atentamente para as telas e ouviu tudo isso com um rosto sério. Ele segurava nas mãos uma faca com a qual acabará de matar o primeiro zumbi, que havia sido um homem recentemente. Depois de todas as regras e explicações, o jogo pediu para ele entrar com o nome do jogador. Pensando em si mesmo, o jovem decidiu escolher um nome diferente e começar seu caminho da vingança. O caminho se preparará para fazer pagar todos aqueles que o ofenderam no passado. Então, ao digitar o nome Ritsu, o herói decidiu continuar este dia. O jogo parabenizou o jogador Ryutsu pelo bem-sucedido abate de zumbis e disse que ele ganha um ponto de experiência e uma moeda, e passa para o segundo nível. O jogo parabenizou o jovem por se tornar o primeiro jogador a matar um zumbi e alcançar o melhor resultado neste planeta. As primeiras gotas de sangue. Essa informação estará disponível para todos os jogadores neste momento. O herói está diante do corpo da garota número 3, que recentemente era uma pessoa viva. O jovem estava calmo e apenas ouvia o que o sistema estava lhe dizendo, observando o cadáver que estava bem na sua frente. Isai, o jogador, tinha esse nome, e agora estava feliz com isso. Ele finalmente alcançou um resultado que seria divulgado. Em toda a sua vida anterior, ele lutou e até se tornou um deus da guerra, mas nunca havia sido premiado assim, então o jovem se alegrava. O sistema mostrou que havia um anúncio geral informando a todos que ela estava. Bom, esse foi o vídeo. E assim, mergulhamos nas páginas repletas de emoções, aventuras e narrativas cativantes. Quem quiser parte 2, comente e deixe o like.